Olá, chegamos no mês de junho, é época de comemorarmos, né, o período junino, que é quando comemoramos aqueles três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Mas de onde é que vem essas comemorações? Como é que começou toda essa manifestação que acontece aqui no Brasil, por sinal, de uma maneira diferente do restante do mundo, né? Porque no Brasil tem sempre uma mistura aqui de raças, né, e de culturas diferentes que formam as festas que nós temos hoje. Tem o São João, tem o Carnaval, que assim é composto. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a origem das festas juninas. E a gente diz assim: historicamente, essas festas estão relacionadas com as festas pagãs do solstício de verão, que eram celebradas no dia 24 de junho, segundo o calendário juliano, que é pré-gregoriano, né? E cristianizada na Idade Média como festa de São João ou festa joanina. O nome joanino teve origem, segundo alguns historiadores, nos países europeus católicos do século IV. Quando chegou ao Brasil, foi modificado para junina. Na Europa Antiga, durante o solstício de verão, dia mais curto do ano e com a noite mais longa do ano, era comemorado o início da colheita. Nessas festas eram oferecidas comidas, bebidas e animais ao deus Juno, que é o deus da fertilidade, além da fogueira para espantar os maus espíritos e as danças características da época. O costume vinha de datas imemoráveis e servia para celebrar o ponto alto do verão até a festa ter ganhado caráter religioso. Então, essa festa ninguém sabe nem em quando começou, né, em que povos começaram, porque a gente vê essa manifestação no mundo todo. Mas acontecia sempre nesse período aí, por volta do dia 24 de junho. Então a igreja escolheu exatamente dia 24 de junho, em memória de São João Batista, para banir os velhos costumes pagãos praticados na mesma data. As primeiras referências às festas de São João no Brasil datam de 1603. As festas de Santo Antônio e São Pedro só vieram mais tarde, mas, como acontecia no mesmo mês, foram incluídas nas chamadas festas juninas. Bom, já instaurado o catolicismo do mundo, né? Mesmo aquelas pessoas já convertidas nessa época, elas iam comemorar essa tradicional festa da colheita, né, em agradecimento ao deus Juno, e a igreja se incomodava com isso, né, e deu um jeitinho de também conseguir uma data festiva nesse mesmo dia, que assim eles passavam a fazer essa comemoração dentro da Igreja Católica. E foi assim que criaram, né, o nascimento de São João Batista, porque com isso, caído no dia 24 de junho, coincidia com a festas pagãs e os católicos comemoravam dentro da igreja. Essa tradição chegou ao Brasil através dos jesuítas portugueses. Mas antes, os índios já realizavam rituais também relacionados à agricultura que aconteciam no mesmo período, para que a colheita fosse boa. Interessante essa história, né? A gente está falando aqui de diversas épocas e diversas culturas, e sempre cai na mesma época e comemorando sempre as colheitas, né? Coisas bem interessantes e dá até o que se pensar. Dessa mistura das comemorações dos índios com a dos jesuítas portugueses, as festas juninas foram ganhando forma e incorporando o famoso jeitinho brasileiro. E esse jeitinho pode ser percebido principalmente na alimentação, quando foram introduzidas comidas de milho, o jenipapo, o leite de coco, também nos costumes, como no forró e no Bumba Meu Boi. A quadrilha era uma dança da nobreza europeia, era dançada nos palácios, nos salões, era uma dança nobre, né? Foi adaptada às festas juninas. Então, para você ter ideia, era toda a marcação da quadrilha era por costume, era em francês. E aqui no Brasil deram um jeitinho de adaptar também, né? Improvisaram aí aqueles comandos, abrasileiraram também aí o francês, mas formou o que nós conhecemos hoje como nossas... Eu estou falando da quadrilha matuta, aquela original, né? Já os fogos de artifício e os balões, que tanto embelezam as festas, foram trazidos pelos chineses. Os fogos eram utilizados na celebração para despertar São João e chamá-lo para a comemoração do seu aniversário.
Outras finalidades dos fogos era o barulho de bombas de rojões, que esses podiam espantar os maus espíritos, né? O costume de soltar balões surgiu da ideia de que ele levaria os pedidos dos devotos aos céus e a São João. Essa prática foi proibida devido ao alto risco que os balões proporcionam, né, provocando incêndio. A cerimônia de levantamento de mastro de São João, que é chamada de puxada do mastro, ainda em alguns interiores ainda acontece essa puxada do mastro, né? Levando aquele mastro que lá em cima tem a bandeira de São João, né? Eles chamam, o termo mesmo é esse, a puxada do mastro. Além da bandeira de São João, o mastro pode ter também a bandeira de Santo Antônio, São Pedro, né? Já que esses três santos são comemorados nessa mesma época. Para os católicos, a fogueira, que é o maior símbolo das comemorações juninas, tem suas raízes em um trato feito pelas primas Isabel e Maria. Serviria para avisar Maria sobre o nascimento de São João Batista, e assim ter auxílio após o parto, e mesmo assim aconteceu, né? As primas, Isabel e Maria, fizeram o pacto. Isabel estava grávida, e como moravam distantes e não tinham comunicação, né? Não tinha comunicação na época, combinaram que quando o menino nascesse, ou quando Isabel tivesse para ter a criança, mandava acender no alto do morro lá uma fogueira, para que de longe Maria pudesse ver aquele claro e saberia que era o sinal que a criança estava nascendo. E poderia ir lá para ajudar a prima nesse período, né, nesse parto. Bom, no Nordeste, em épocas passadas, existia uma tradição que mandava que os festeiros visitassem em grupo todas as casas da comunidade, levando alegria. Os donos das casas, em contrapartida, mantinham sempre uma mesa farta de bebida e comidas típicas para servir os grupos. Era uma maneira de integrar a comunidade, né? Já que os sítios eram distantes, as pessoas moravam muito distantes umas das outras, e nessa época era a oportunidade de se socializarem, né? Então saía aquela com a procissão, né? Muito animada, às vezes com músicas e tudo, eles tocando instrumentos, rezando, e chegavam nas casas onde eram muito bem recebidos, como festejos, né? Com banquete que era separado para eles, e assim eles se congregavam aí nesse período. O Brasil é um país muito rico em acervo cultural, mas é de fundamental importância conhecer essas origens, né? Para que a gente possa manter a nossa identidade. A gente sabe que as coisas vão mudando. Por exemplo, o nosso São João hoje já não é mais a mesma coisa. No lugar da sanfona, da bumba, do pandeiro, hoje é trios elétricos, né? Cantando músicas que a maior parte das vezes não tem nada a ver com o que nós conhecemos como música de São João, né? Como forrós, essas coisas. Também os trajes, as quadrilhas hoje, parece muito mais escola de samba do que quadrilha, né? São todos padronizados, com a mesma roupa, muito colorida, muito brilhante, né? E que foge a tradição. Mas a gente precisa ver que tudo isso teve origem nesses elementos que a gente está ditando aqui, né? E isso para que a gente possa levar para gerações futuras como surgiram todas essas festas. Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, né? E não esqueça de, no final, dar também seu like aqui para nos ajudar aqui no canal. E se você quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário, use meu e-mail gmaia1@gmail.com, do jeito que está aqui embaixo, né? E podem ficar à vontade aí para deixar o seu recado dentro do possível. Vamos atendendo aí as sugestões que forem surgindo. Então, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.